Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Neste bloco, nós vamos falar sobre inclusão social e acessibilidade. E para abordar esse tema, nós trouxemos aqui na Rádio Brasil Atual, no programa Construindo a Cidadania, uma pessoa especialista. É Ana Maria da Silva, da cidade de Bauru. Ela é pedagoga, ela é habilitada em deficiência da audiocomunicação e está aqui com a gente, nos dando o prazer da presença. Muito obrigada, Ana Maria. Eu gostaria que você se apresentasse para todos os ouvintes. Boa tarde, meu nome é Ana Maria da Silva. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da deficiência auditiva, do que eu tenho feito nesses últimos anos, e é muito importante. A minha faculdade, minha formação acadêmica é pedagoga com habilitação em deficiência da audiocomunicação, ou seja, eu fiz uma faculdade para poder lecionar para pessoas surdas, crianças, jovens e adultos surdos. Também habilitada em deficiência visual, orientação educacional, magistério para séries iniciais e com pós-graduação pela Unicamp, educação e reabilitação de surdos. Também posso trabalhar com pessoas surda-cega e atualmente eu curso pós-graduação em Língua Brasileira de Sinais, Libras. Nossa, de formação não te falta, né? Você sabe o que você está fazendo mesmo, né? E você deu 2 cursos para professores. Gostaria que você falasse a respeito disso. Ontem nós encerramos 2 cursos, um curso aqui em Pirangi e outro na cidade de Vista Alegre do Alto, para formação de professores da Rede Municipal de Ensino. Foi o curso de Língua Brasileira de Sinais, o curso básico. Então, esses professores, a partir de 2013, caso eles tenham um aluno surdo, recebam um aluno surdo em sua sala de aula, eles estão aptos a desenvolver um trabalho durante o ano letivo de 2013. Lógico que é o curso básico. Esse professor, ele não pode atuar como professor e como intérprete de língua de sinais. São coisas diferentes. Por quê? Na sala de aula, o professor terá 1 ou 2 alunos surdos e os outros alunos ouvintes. Certo. Então, o que precisa ser feito? Que nas escolas, na sala em que há o aluno surdo, que tenha a presença do intérprete de língua de sinais. Porque o que o professor estiver ministrando, as aulas que ele estiver ministrando, o intérprete vai passando essas aulas para o aluno surdo em língua de sinais. No estado de São Paulo já existe o professor intérprete, quer dizer, esse profissional que fica dentro da sala de aula e acompanha esse aluno desde o momento em que ele... do início do período, né, escolar, das 7 da manhã até as 11h30, até as 12h20. Agora, nas escolas municipais, as prefeituras precisam criar o cargo de tradutor e intérprete de língua de sinais. Porque essa é uma lei nacional. É uma lei nacional, que existe. Que obriga. Isso, e muitas famílias não têm conhecimento dessa lei. Que eles têm esse direito de o filho surdo. Ou seja, quem é essa pessoa surda? É aquela pessoa que ela não ouve nada, ela precisa desse intérprete, ela só se comunica com as mãos. Entendi. Ela não emite sons. Ou se ela emite esses sons, nós não entendemos esses sons. Isso que eu até, a nossa conversa anterior, eu até achava que uma pessoa surda era a mesma coisa que um deficiente auditivo. Não, o deficiente auditivo é aquela pessoa que ela oraliza, ela emite sons. Oralizar é o que eu estou fazendo agora, estou falando, mas certo. O termo correto é oralizar. Então, ela não precisa do intérprete, porque ela tem resíduo, ela ouve alguma coisa. Mas existe um trabalho também diferenciado dentro da sala de aula com o deficiente auditivo. Agora, o aluno surdo, ele só sente vibrações. O que é isso? Quando tem trovões, se ela está no aeroporto, quando o avião decola ou quando o avião aterrissa. Então, é aquilo que ela sente, né? Mas ela precisa de um intérprete para que esse intérprete ouça o que o professor está falando e com as mãos
passe essas palavras em sinais para esse aluno surdo. Essa é um direito, é uma lei que o aluno na escola municipal ou estadual, desde a educação infantil até o 3º grau, que é um curso universitário. Sabe o que é importante? Assim, que não precisa mais um aluno com deficiência ficar excluído. Por exemplo, ele é surdo, mas ele pode estar participando junto com os coleguinhas, junto com os outros alunos, aprendendo a mesma coisa que os outros, porque a deficiência dele é surda e não mental. Então, isso é muito importante, está esclarecendo. Então, o município não precisa ter uma lei municipal, a prefeitura precisa somente criar o cargo para que ele esteja sendo ocupado por especialista nessa área. Isso, a prefeitura precisa criar esse cargo, tem todos os trâmites legais, e assim que tiver início o ano letivo, então esse profissional, ele precisa ter o curso básico de língua brasileira de sinais, porque parece que é algo simples, mas não é tão simples. Por quê? Às vezes com um sinal eu falo uma frase. Eu preciso ter conhecimento, tem uma postura desse profissional da língua brasileira de sinais. Por exemplo, o profissional que vai trabalhar com surdo, no caso a mulher, né? Se ela tem cabelos compridos, ela tem que prender os cabelos. São pequenos detalhes. Ela não pode usar batom, não pode usar brincos. Tem o tipo de roupa que ela vai usar, porque ela não pode tirar a atenção desse aluno. Tem o local correto na sala de aula em que ela vai ficar sentada. Se for um homem, não pode ter barba, não pode ter bigode. Então, tem uma série de detalhes, e esses detalhes são passados no curso. Entendi. Então, o que as famílias precisam saber é que elas têm direito, que o seu filho, seu neto, seu sobrinho, ele tem direito, se ele estiver estudando numa escola estadual. O que essa família precisa? Ir até a diretoria regional de ensino mais próxima da sua cidade, procurar o supervisor da educação especial e, olha, eu tenho um filho, leva toda a documentação, tem um documento que é importantíssimo, que é uma audiometria, esse documento. É um exame que é feito, então esse exame diz que essa pessoa é surda realmente, né? Entendi. Aí, com esse documento, ela faz a matrícula numa escola estadual e já faz a solicitação na diretoria de ensino do intérprete de língua brasileira de sinais. Existem profissionais para ocuparem todas essas vagas? Porque eu imagino que necessite, né, o mercado, porque eu nunca ouvi falar nesse tipo de profissão. Há poucos profissionais na área. Inclusive, as turmas que eu ministrei os cursos, aqui em Pirangi, nós tivemos 12 pessoas participando. Que saíram capacitados, prontos para começar, pelo menos para o ano letivo, elas já podem. Aqui em Pirangi, nós temos a escola municipal e estadual. Então, caso haja surdos, as duas escolas, tem toda a atribuição de aulas no início do ano, mas são pessoas que já podem trabalhar. E na cidade de Vista Alegre do Alto, eram 20 alunas, né? Então, todas essas informações foram passadas para essas professoras a respeito de vestuário, de postura, a legislação do Estado e município. Eles precisam criar o cargo. Nós falamos sobre os profissionais. E o aluno surdo, como ele vai te entender? Vai ter um preparo para ele estar te entendendo? Como vai funcionar esse processo? Então, o correto é, antes de cada aula, por exemplo, o aluno que está na educação infantil, né? Então, o correto é, uma vez por semana, o professor regular, o professor que está naquela sala da educação infantil, ele se reunir com o intérprete e passar, olha, na segunda-feira eu vou trabalhar tal coisa. Então, o intérprete, ele precisa ter um momento, ele pega aquilo que está escrito em língua portuguesa, todo aquele conteúdo ele passa para a língua de sinais. Mas o que acontece? Geralmente, o intérprete, ele trabalha em 2 períodos. Então, ele precisa ter um tempo para preparar essa aula também. Entendi. Né? Mas caso isso não ocorra, o nosso cérebro trabalha muito rápido. Porque você tem que ouvir e já ir passando para a língua de sinais em sala de aula. E se o aluno não entende? Tá. Aí você vai usar a datilologia. O que é datilologia? Eu vou com as minhas mãos, eu vou falando as letras. Eu falo uma palavra com as minhas mãos, ou seja, a palavra abacaxi.
com a mão, eu faço a letra A, a letra B, a letra A, a letra C, a o X e o I. Sim. E aí eu escrevo e mostro a gravura do abacaxi para aquele aluno. Né? Porque a maioria dos surdos, se é um surdo que nasce numa família ouvinte, o que é uma família ouvinte? São pessoas comuns que ouvem, que oralizam, que falam, tá? Ele precisa aprender a língua de sinais. Então, o surdo, ele precisa do visual. Ele tem que olhar, ele vê a palavra, eu mostro a palavra, mostro a gravura, para ele identificar. Por quê? A criança ouvinte, a criança comum, um exemplo, se ela está na cozinha e tem uma televisão ligada na sala e esses cômodos são próximos, ela está ouvindo o som da TV e ela consegue saber o que está acontecendo. Com o surdo é diferente, ele tem que olhar, alguém tem que dizer para ele o que é aquilo. Então, é o visual, eu tenho que fazer o sinal, eu tenho que mostrar a gravura para aquele aluno. Agora, o aluno que nasce numa família surda, nós dizemos que ele já, na barriga da mamãe, ele já está aprendendo sinais. Então, é o mundo dele. Sim. Então, ele terá menos dificuldades. Por quê? A casa dele, todos usam sinais, língua de sinais. Então, quando ele vai para a escola, ele já está preparado, ele tem menos dificuldades. Mas o trabalho com o surdo, isso foi passado para as minhas alunas, como é feito esse trabalho em sala de aula. Por quê? Eu trabalhei 20 anos com surdos. Então, fui aprendendo e agora estou tendo a oportunidade de ensinar essas pessoas que ainda não tiveram contato com surdos, então elas não sabiam como proceder. Mas o surdo, você trabalha o visual. Eu mostro a palavra, eu mostro a gravura. Se eu vou trabalhar com frutas, eu levo a fruta para a sala de aula, nós vamos comer aquela fruta para saber o sabor. Eu vou escrever palavra com a letra cursiva, que as pessoas falam letra de mão. Eu vou escrever com a letra de imprensa, que é a letra de forma. Eu vou trabalhar aquela palavra, aquela fruta, porque é visual. Com o surdo eu preciso mostrar para ele saber o que é. É muito importante o teu trabalho. A gente precisa ter essa sensibilidade, que também hoje nós estamos bem, amanhã a gente não sabe qual vai ser a nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer todos os tipos de situações e não deixar que ninguém seja excluído. Então, a gente precisa dar oportunidade, porque uma pessoa surda, ela está aprendendo como qualquer outra criança e ela vai conseguir desenvolver as atividades, seja elas qual for, para que ela tenha uma vida econômica, uma vida financeira, como qualquer pessoa, como uma pessoa normal. Que a sociedade, a maioria das pessoas não sabem, elas, por falta até de informações mesmo, o surdo, ele só é surdo, só está surdo, mas ele trabalha, ele tem uma vida pessoal, ele tem a vida profissional, ele tem a vida afetiva, ele é uma pessoa como outra qualquer, ele precisa de atenção, porque se eu falo para ele microfone, eu preciso mostrar os vários modelos de microfone, eu tenho que escrever a palavra microfone, né? Eu tenho que explicar para ele, eu preciso mostrar, tem que ter paciência, né? Então precisa ter isso eu explicava para as minhas alunas também, é muita dedicação. Então o profissional que vai para essa área, porque eu não posso dizer que todas as alunas irão trabalhar no ano que vem como intérprete. Porque eu digo que trabalhar com educação especial, você precisa nascer para trabalhar com educação especial. Ver jeitinho, tem que ter, você precisa nascer, porque tem que ter um amor pelas pessoas. Muito amor. Não cuidado diferente. Não é só a faculdade, não é só o curso. Porque você aprende a valorizar tudo quando você trabalha com a educação especial. Você passa a ver o mundo de uma forma diferente. E você acha assim que as pessoas surdas, pela sua deficiência, elas são mais irritadas, são mais ansiosas? Não tem isso neles em fator da situação? Na realidade, os ouvintes acreditam que eles sejam mais irritados, mais bravos. Não é isso que acontece. Por exemplo, a maioria dos surdos, eles são surdos, filhos de pais ouvintes, nascerem famílias ouvintes. Muitas famílias, elas dizem que não sabem se comunicar, não aprenderam a língua de sinais. Então, há casos de surdo, eu conheço surdos com 20, 25 anos e que os pais dizem que não sabem conversar em língua de sinais.
né? Mas faz 25 anos que ele é surdo. Não era para, né? Era para estar junto com a pessoa na situação existe da toda uma explicação, o porquê desse comportamento, nós temos que respeitar, né? Então, quando esse surdo chega para nós, você faz todo um trabalho com a família, porque se você não tem a família, não tem como você desenvolver o trabalho pedagógico também. Então, quando você fala, mas ele é irritado, ele é bravo, porque ele está num local, ele faz um sinal, ele tenta se comunicar e as pessoas não entendem aquilo que ele está falando. Então, ele precisa que alguém o entenda. Ou seja, através da escrita, ou seja, através de um gesto, ou seja, através de sinais. Então, não é que ele é irritado, ele quer se comunicar. E quando ele encontra um ouvinte que fale a língua dele... Nossa, deve ser uma festa. Como eu disse para as minhas... Acho que é o dia inteiro conversando. Eles falam muito. Então, eu digo para as minhas alunas, você vira amigo de infância. Que bom. Porque nós somos a voz dos surdos. Né? E nós somos a voz deles porque eles não têm em casa... Mas na maioria das famílias não há alguém que entenda, que saiba a língua de sinais. Então, por isso que esses cursos vieram para cá, estão vindo aqui para a região. E as pessoas, a partir do ano que vem, a partir do ano letivo, né, fevereiro do ano que vem, essas professoras, uma boa parte que quiser, vai poder atuar como intérprete. Isso. Mas tem que continuar estudando, porque o curso foi o básico. O que é um curso básico? Elas aprenderam bom dia, boa tarde, boa noite, os sinais de algumas frutas, os estados brasileiros, elas aprenderam a falar em sinais, algumas cores, algumas roupas, alguns objetos. Então, é o básico mesmo, porque para trabalhar como intérprete, você tem que estudar sempre, porque os sinais mudam. Mudam? E a Libras, ela não é como algumas pessoas pensam, que ela seja algo universal. Então, aqui em Pirangi, eu uso um sinal para uma palavra, quando eu vou para Vista Alegre, é um outro sinal para a mesma palavra. Isso dificulta. Isso, são muito. Sinais, são vários sinais para a mesma palavra. Por isso que eu preciso estudar para conhecer o maior número de sinais possível. Isso, porque ela muda. Isso. E por que assim? Às vezes, por exemplo, eu resido em Bauru. Então, em Bauru há vários surdos, e os surdos, eles usam sinais diferentes para a mesma palavra. Então, numa região é um sinal, quando eu vou para outro bairro é um outro sinal para a mesma palavra. Entendi. Então, são palavras. A língua portuguesa é assim, um exemplo. Aipim, macaxeira e mandioca. Certo. Na Libras também. Entendi. Ana Maria, foi um prazer te receber aqui na rádio. Foi uma surpresa, uma vereadora me chamou para estar te conhecendo. Foi um prazer muito grande. Eu queria que você deixasse teu contato para as pessoas, que eu tenho certeza que muita gente esclareceu muita coisa, assim como nós aqui na rádio. Que você deixasse teu contato, uma forma da gente estar te procurando, se a gente precisar. Muito obrigada, viu? Vou deixar o meu e-mail, maria.nana, N-A-N-A, tudo junto, @terra.com.br. Eu agradeço a oportunidade e eu fico muito feliz de falar de educação especial, sobre surdez, porque muitas pessoas não têm informações, não sabem como lidar com a situação. Elas não têm, assim, faltam informações mesmo. Não é difícil para aprender os sinais. É muito fácil, desde que você se dedique e goste disso daí. Mas quem precisar, entre em contato. Eu estou à disposição para ajudá-los. Obrigada, ouvintes, pela audiência. O programa Construindo a Cidadania fica por aqui. Uma semana maravilhosa a todos e um grande abraço. Até o próximo programa. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa, a participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.